Amanhã, João Pessoa recebe o seminário CARF em debate. CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Federais, que foi criado em 2008 e tem por objetivo assegurar a imparcialidade e a celeridade na solução de litígios tributários. Entre os temas em discussão estão novo tratamento da receita, planejamento tributário e contribuição previdenciária, redução de capital e segregação de atividades, tributação na exportação, planejamento tributário, participação nos lucros e resultados. Aqui no estúdio a gente recebe Eric Macedo, ele que é o presidente do Instituto de Direito Tributário da Paraíba, e Cristiane Costa, que é a vice-presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite que nos é feito. Obrigado pela disposição, pela deferência que é o programa de dar entrevista, Eric e Cristiane. Deixa eu começar por Cristiane aqui. CAF, para quem está em casa, explicar qual a missão do CAF, Cristiane. Boa tarde, Claro. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui na Paraíba, primeiro ao IDTP, né, aqui a própria TV pela nossa entrevista. Bom, o CARF, ele na verdade ele tem quase 100 anos, porque a gente tinha antes o que a gente chamava de Conselhos de Contribuintes. O CARF, né, os antigos Conselhos de Contribuintes foram substituídos em 2008 realmente pelo CARF. O que ele faz? Ele julga toda a cobrança de imposto feita pela Receita Federal. Mais ou menos isso. Então, a Receita Federal vai cobrar imposto de renda, ou vai cobrar CSL, ou a contribuição sobre participação nos lucros. Todas as cobranças feitas pela Receita Federal, você pode fazer um recurso e isso vai chegar para o CARF. Então, o CARF julga tudo isso. Além disso, o contribuinte vai fazer uma compensação, algum pedido de restituição, também chega no CARF. Então, tudo na esfera federal, que é feito pela Receita Federal, normalmente, como órgão também do Ministério da Economia. Se há recurso do contribuinte, isso vai para o CARF julgar. O CARF é um órgão paritário, metade dos componentes são provenientes da Receita Federal e metade dos componentes, como eu, vem da sociedade civil. Então, são advogados, licenciados, são contadores. Então, para ter esse equilíbrio na discussão sobre o que deve ser mantido de cobrança ou não. Eric, a gente está falando aí de um conselho importante, até porque é um órgão que julga praticamente recursos de toda a sociedade, né? Afinal de contas, toda a sociedade tem algum imposto para declarar. Você tem no âmbito tributário os tributos federais, estaduais e municipais, né? O CARF, ele decide exatamente todas as matérias do âmbito federal. E é um órgão muito importante e que nós entendemos no campo acadêmico, na advocacia, que é o melhor ambiente para se resolver os conflitos no âmbito tributário, porque é onde tem especialistas, é onde você tem os próprios auditores da Receita Federal que são formados e são treinados para isso e que desenvolvem um excelente trabalho. Então você tem no âmbito do CARF, até mais do que no âmbito judicial, uma discussão qualificada, em que você enfrenta realmente temas que têm importância para o empresariado. Eu vou dar aqui o exemplo das subvenções para investimento, você citou aí no início, em que tem um interesse direto para o empresariado nordestino. Nós temos muitas empresas que têm incentivos fiscais. Então, o detalhe, as questões efetivas de aplicação desses incentivos, que muitas vezes o judiciário não enfrenta, o CARF enfrenta isso. E a felicidade que nós temos é poder trazer aqui para o Nordeste, pela primeira vez, o Nordeste nunca teve um evento com esse perfil, os próprios conselheiros do CARF, ex-conselheiros do CARF, estamos aqui com a nossa vice-presidente do CARF, discutindo em detalhes essas questões. Então, é realmente um evento para nós entendemos que é imperdível. Tem muitas pessoas que estão vindo de Recife, de Natal, porque a gente nunca teve uma discussão nesse naipe, né? Dessa importância e com esse aprofundamento acima de tudo. Parece uma discussão um pouco longe do grande público, mas na verdade afeta todo mundo, né, Cristiane? Aí eu pergunto também, aproveito para fazer uma pergunta a você, existe ainda aquela cultura entre os brasileiros de eu não vou recorrer porque eu já sei que é perdido, não adianta, eu vou só dar entrada num processo e não vai ter jeito, a Receita vai abocanhar mesmo meu imposto? Eu acho que ainda pode ter. Esses eventos a gente realizou já em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e agora o Nordeste realmente é o primeiro que a gente traz, e justamente a gente vê a importância do Nordeste no Brasil, e é justamente para as pessoas conhecerem mais o CARF, verem como é técnico, como pode ser debatido. Tem muita questão lá, muito auto de infração que é derrubado, então muita cobrança da Receita Federal que no final concluímos que não deveria ter sido
feita. Então, isso todo empresariado. A gente vê que é uma discussão que qualquer empresa ou meio de comunicação, todos, como diz você, todo mundo paga imposto, né? Todo mundo paga imposto. Então, as discussões que a gente tem lá são discussões que interessam a todo mundo. Eu acho que essa é a ideia mesmo. Já dizia Raul Seixas, né? Tem que pagar para nascer, tem que pagar para morrer. Mas tem que pagar certo, né? O CARF teve para pagar certo, né? Verdade. Érica, agora o seminário é amanhã, o dia todo praticamente, amanhã é o dia todo. Ele começa às 9 da manhã e vai até às 18h30. E é no DCT, no auditório do DCT, aquelas duas torres ali do lado do Shopping Manaíra. E nós estamos esperando uma quantidade bem expressiva de pessoas. Assim, as inscrições já estão se encerrando. Quem tiver interesse é bom que corra para fazer a inscrição no site do IDTP, que é idtp.net.br. E realmente é uma coisa que nós estamos muito felizes porque pela receptividade, e isso se deve, eu acho que acima de tudo, em função da credibilidade do CARF e dessa importância da gente poder dialogar e tirar um pouco dessa impressão que você disse, de que não se tem chance, não. Um trabalho adequado, uma demonstração das razões do contribuinte podem levar não só a ganhos de causa, mas um amadurecimento do sistema tributário. Então, é esse ambiente que a gente procura propiciar para que a gente evolua enquanto sistema, evolua enquanto país, evolua em termos daquilo que se fala tanto hoje, em segurança jurídica e numa melhoria do ambiente de negócios. Né? Ok. Estava falando aqui, Eric, Cristiane, durante o intervalo, de que esse debate tem vários temas técnicos, né? Mas também um tema no paralelo que vai circular muito é a reforma tributária, não é? É verdade. A gente tem agora algumas diferenças das discussões, das propostas anteriores em relação à reforma. A primeira delas é a motivação. Se você parar para analisar, na discussão política da reforma, a motivação é a melhoria do ambiente de negócios. Isso é muito bom. O país está pensando em melhorar esse ambiente de negócio para trazer crescimento. Isso é muito positivo. Uma outra coisa positiva é que a gente está tendo uma discussão muito ampla dentro da sociedade. E isso, através da condução, inclusive da PEC 45, que é o projeto que mais avançou até agora, em que você tem audiências itinerantes no país todo e várias vezes na Câmara Federal. Então, a gente tem realmente a reforma, é uma discussão no momento, deve avançar aí para o ano de 2020 e é uma hora que a gente tem que sair um pouco da discussão do judiciário para uma discussão no legislativo, encontrar soluções efetivas para que a gente possa melhorar o ambiente de negócios, trazer estabilidade e, como você colocou, num evento desse em que você discute essas temáticas, você tem que pegar essa experiência de um órgão importante como o CARF para, a partir dessas experiências, trazer soluções melhores que tragam estabilidade e atenda esses objetivos de uma reforma mais ampla, como se propõe. A reforma tributária atinge, de certa forma, a atuação do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Cristiane? A reforma, até teve um evento que eu fui recentemente, justamente tratava sobre a omissão nas PECs a respeito do CARF, porque você vai ter, eventualmente, pela PEC, uma unificação da arrecadação federal, estadual, né, naquele imposto único, mas isso não está tratado, quem é que vai julgar isso? Se vai ser um CARF, se vai ser o órgão estadual. Então, existe hoje, não tem solução ainda no que está sendo debatido como resolver isso. O que acontece é que o CARF tem uma experiência hoje, se forem no evento, né, verão ou amanhã, de PIS e COFINS, então tende a possibilitar que ele receba toda essa discussão. Mas hoje não se sabe se vai para lá ou não. Isso não está amadurecido, me parece, no debate, né? Pelo que eu ouvi de alguns especialistas, isso ainda tem que caminhar mais para ver se vai chegar para o CARF, mas é possível que chegue, né? Até porque eu acho que a arrecadação federal é bastante expressiva, né? Mesmo na unificação vai ser expressiva. Sim. O governo federal tem falado muito nesse fortalecimento desses sistemas de arrecadação para prevenir, inclusive, fraudes, para prevenir sonegação de impostos. Efetivamente, isso tem acontecido, o fortalecimento desses organismos? Eu acho que sim, tem acontecido. E a grande questão é que as reformas não são exatamente só para isso, né? Elas são também para supostamente simplificar, né? Mas o que a gente tem visto nas estimativas é que ela vai majorar tributo, né? Isso que a gente ouve dizer, né, Eric? Que, na verdade, vai majorar tributo, não vai simplificar no primeiro momento, porque vai ter uma transição, né? A PEC propõe uma transição de 10 anos, que pode chegar a mais do que isso, vai majorar tributo. Então, isso ainda tem algumas questões para se analisar e para
o Legislativo resolver, né? Para até chegar na gente, né? Eric, que temas a gente pode incluir, pode esperar amanhã desse debate? Olha, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é o que chama mais atenção, porque envolve a grande maioria dos contribuintes que estão discutindo isso no Judiciário. O CARF analisa isso de forma mais pormenorizada, com mais detalhe. Você pode... A subvenção para investimento, que é um tema extremamente importante. Outro, a pejotização, é um tema importante, né? Às vezes você vê jogadores de futebol que utilizam de pessoas jurídicas para receber uma parte das suas remunerações. Isso é um tema palpitante. Eu estou falando... E pejotização, muita empresa faz isso. Você pega empresa média ou grande que pejotiza diversos funcionários, né? Isso é bastante comum, né, no mercado. Então, essas são algumas discussões em que a gente está indo no detalhe, né? Não é só uma discussão superficial. Então, quem for participar, eu tenho absoluta certeza que vai se encantar, porque está vendo uma discussão amadurecida, em que o CARF recebe muitos e bons argumentos de parte a parte, durante muitos anos, um órgão de 100 anos, e que tem amadurecido tudo isso, e a gente vai trazer o sumo desse entendimento para que a pessoa possa conversar, possa debater. A gente tem espaço para debater lá no evento, para que a pessoa, o contador, o advogado, o empresário que queira participar, possa ir lá e tirar suas dúvidas. Então, E vamos ter especialistas nessas várias áreas, né? Os palestrantes são todos integrantes atuais ou ex-integrantes do CARF. Então, são pessoas, por isso que o tem conhecimento de causa. É CARF em debate, né? Porque a gente está trazendo o CARF para discutir os temas mais palpitantes que são discutidos no CARF, trazendo ao público, né, o conhecimento de como estão as discussões em relação a isso, que é um dos melhores instrumentos para você fazer o cidadão conhecer qual é a interpretação dos tribunais sobre determinadas matérias e poder agir de forma correta, que é tudo que, no fim das contas, a gente quer. Cristiane, aí amanhã sua palestra vai ser sobre? Minha palestra vai ser sobre o conceito de receita na Lei 12.973. Teve uma bastante reformulação diante dos CPCs, né, da alteração toda societária e tributária. Vai ser bem interessante. Eric, você também fará a palestra? Não, eu vou ser presidente de mesa. Nós presidente de mesa, vai ficar na coordenação dos trabalhos. Como disse, são todos, eu nunca fui integrante do CARF, né, nem sou, são todos integrantes do CARF, né? Essa foi uma coisa que a gente pensou. A doutora Cristiane é a coordenadora científica e viu esse formato para que a gente pudesse ter, em suma, aquilo que a gente está prometendo, CARF em debate. Só para a gente reforçar, o convite é amanhã? Amanhã, no DCT, no auditório do DCT, se você puder participar, será uma satisfação que você possa contribuir efetivamente, você que está nos vendo aqui, de 9 até as 18h30, com intervalo naturalmente para o almoço. E se você puder, entre no site do dtp.net.br e faça a sua inscrição para que participe e valorize esse evento que nos parece bastante oportuno. Ok, quero agradecer aqui a presença de Eric Macedo, ele que é o presidente do Instituto de Direito Tributário da Paraíba, e Cristiane Costa, que é a vice-presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF. Obrigado pela presença e pela entrevista. Boa tarde.